Dólar fecha o dia em alta e vai a R$ 5,42. E você vai ver também. Lula faz reunião com a equipe econômica e fica impressionado com perda de receita do governo. O programa Celular Seguro completa 6 meses e, nesse período, mais de 50 mil aparelhos foram bloqueados por roubo ou furto. Vídeos curtos nas redes sociais viraram a principal fonte de informação dos jovens em todo o mundo. E ainda, Dudu mantém o silêncio sobre o futuro, mas Palmeiras diz que o ciclo do jogador no clube acabou. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E a semana começa com mais preocupação na economia. Hoje, o dólar fechou em alta e voltou a ficar acima dos R$ 5,42. A alta foi de 0,73%. Os investidores continuam temerosos em relação ao aumento do risco fiscal no país e esperam pela nova reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, que vai decidir a nova Selic, a taxa básica de juros, na próxima quarta-feira. E as previsões do mercado são que a taxa se mantenha inalterada em 10,50% ao ano. E o Ibovespa, que é o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, encerrou em queda. E para falar mais sobre esse assunto que interessa para todo mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Marcos Sarmento. Boa noite, Marcos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal, ao Jornal das 18h30. Olá, é um prazer falar com vocês novamente. E, Marcos, mais uma semana começa aí com agitação e dólar em alta. Qual é a leitura que você faz dessa situação? Lembrando que a semana passada já foi marcada por bastante turbulência. Afinal, o mercado não tem confiança na política econômica do governo? Na verdade, o principal motivo para a alta do dólar nos últimos meses é a alta da taxa básica dos Estados Unidos. Isso faz com que as pessoas retirem o dinheiro dos demais países e levem para os Estados Unidos, que atualmente está pagando um valor maior do que no passado para os títulos públicos deles, dos Estados Unidos. Esse é o principal motivo. Agora, internamente, nós temos um dever de casa a fazer. E o principal deles é o chamado equilíbrio fiscal. Nós estamos, apesar de arrecadando mais com impostos, gastando mais ainda do que o aumento da arrecadação. Quer dizer, o governo está tendo uma renda maior, recebe mais dinheiro, só que o gasto tem aumentado ainda mais. E isso faz com que as empresas, as pessoas de modo geral, tenham dificuldade, tanto em fazer investimentos no Brasil, quanto em consumo, em comprar bens e serviços. E isso, claro, tende a achatar a economia. Legal, Marcos. Você falou em equilíbrio fiscal. Então eu peço para você continuar com a gente e acompanhar essa outra reportagem que nós vamos exibir agora. E o presidente Lula se reuniu hoje com os ministros que compõem a equipe econômica do governo e ficou impressionado com a perda de receita do governo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, contou os detalhes da reunião. Acompanhe. Esta foi a primeira reunião de Lula com a chamada Junta de Execução Orçamentária. O encontro contou com a participação dos principais nomes da área econômica, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. O objetivo foi discutir o cenário fiscal e possíveis medidas de reequilíbrio para as contas públicas. Segundo números do Tesouro Nacional, a carga tributária, ou seja, a proporção entre os impostos pagos e a riqueza total do país, somou 32,44% do Produto Interno Bruto do ano passado.
No último ano, a arrecadação da União, dos estados e dos municípios somou 3,52 trilhões, enquanto o PIB em valores correntes totalizou em 10,85 trilhões. Após a reunião, a ministra Simone Tebet destacou que o presidente pediu para que os ministros criem alternativas para conter as renúncias fiscais e tributárias. São duas grandes preocupações, né? Óbvio, o crescimento da Previdência, dos gastos da Previdência e o crescimento dos gastos tributários da renúncia. Eu gostaria só de reforçar que no próprio relatório isso fica claro, que há uma intersecção entre os dois aumentos, porque o aumento do gasto da Previdência está relacionado também ao aumento da renúncia dos gastos tributários, né? Então, você pega, por exemplo, agora, esse ano, a discussão da desoneração da folha dos municípios, da Previdência, e isso impacta no déficit da Previdência. Então, esses números foram apresentados para o presidente, ele ficou extremamente impressionado, mal impressionado, com o aumento dos subsídios, que está batendo quase 6% do PIB do Brasil. Então, nós estamos falando da renúncia fiscal tributária, mas também das renúncias aqui dos benefícios financeiros e creditícios. E quando nós colocamos os três na conta, a gente tem que somar os 519 bi que o presidente, que o Haddad falou, dá um total de 646 bi. E nos deu aí o tempo para que a gente possa se debruçar nesses números, sair com alternativas, e é isso que nós vamos fazer. E a gente volta a falar com o economista Marcos Sarmento para comentar também esse assunto, essa reunião. Olha, Marcos, a gente ouviu aí a ministra falando e vem bem de encontro com o que você acabou de falar sobre o equilíbrio fiscal. Então, eu peço que você faça uma avaliação dessas palavras aí da ministra, em especial dessa preocupação do presidente com a perda de receita. Olha, parece um assunto complexo, mas não é. Todo mundo sabe que só se pode gastar aquilo que recebe. O governo federal, infelizmente, parece que ainda não percebeu a situação. O que eu percebi de maior destaque é o presidente da República ficar surpreso com o montante. Ora, esse não é um assunto novo. Isso tem sido já debatido há algum tempo, inclusive no Congresso Nacional. Já se sabia qual seria o impacto da desoneração e desses incentivos fiscais a apenas alguns setores da economia. Então não era para ter uma surpresa, não era para ficar impressionado. Afinal, já deveria se conhecer esse número. Isso é um sinal de que, na verdade, o governo não está dando a atenção devida à necessidade imperiosa de se ter equilíbrio fiscal, porque é isso que vai fazer, que vai permitir com que a inflação fique sob controle, com que a taxa básica de juros diminua ainda, porque está muito alta, o que vai permitir, inclusive, um menor gasto pela própria redução da taxa básica de juros. Outra coisa, pode-se evitar, mas é importante fazer uma nova discussão sobre a Previdência, porque nós fizemos há um tempo atrás e, felizmente, a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado e então chegou a hora de, na verdade, fazer um novo ajuste, porque senão todos, e principalmente aquela camada mais vulnerável, mais pobre da população, é quem mais sofre com a falta de medidas para se obter o equilíbrio fiscal. Tá certo, então, mais uma vez, muito obrigado por essa análise tão importante que ajuda muito na compreensão do nosso telespectador. Nós acabamos de conversar com o economista Marcos Sarmento. Obrigado pela sua participação mais uma vez, Marcos. Foi um prazer. Boa noite. Grande abraço. E olha só, o BNDES vai liberar mais de 318 milhões de reais para reforçar a segurança na Amazônia. E esse dinheiro será usado principalmente para ações de combate ao crime organizado. O presidente Lula participou hoje do evento para a assinatura do convênio. O evento de assinatura do contrato aconteceu no Palácio do Planalto e teve a participação de diversos setores do governo. O acordo com o BNDES libera recursos do Fundo Amazônia. O valor é de mais de 318 milhões de reais a serem investidos no programa Segurança e Soberania na Amazônia Legal, o AMAS. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou sobre o plano AMAS. Com o AMAS, o governo federal dá um importante passo para o combate às organizações criminosas que atuam no desmatamento ilegal e suas conexões na região.
O foco estará em ações de inteligência, isso é importante, que possam identificar toda a cadeia de crimes relacionadas com essas atividades ilegais na Amazônia. Nós forneceremos viaturas policiais, lanchas blindadas, helicópteros, drones e outros equipamentos necessários. Ao final da assinatura do contrato, o presidente Lula pediu agilidade nas ações de investimento. Entre a gente assinar um documento desse aqui, na frente de tanta gente, na frente da imprensa que está registrando aí, é importante que a gente tenha muita habilidade de fazer isso acontecer rápido. Muito. Porque a gente está aprendendo que tudo que é para construir demora muito. E tudo que é para destruir acontece rapidamente. Então é importante que a gente apresse um pouco o processo de construção, menos reunião, menos burocracia, menos papel e fazer as coisas acontecer. Porque é o seguinte, cara, o mandato é só de 4 anos. Daqui a pouco a gente termina o mandato, não consegue executar, vem outro e não executa mais, o dinheiro desaparece e acabou. Os recursos do contrato assinado para fortalecer as ações de combate ao crime organizado e ambiental deve atender 9 estados da Amazônia: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Olha, e o Rio de Janeiro começou essa segunda-feira com muito tumulto. Um ônibus foi incendiado na Avenida Brasil e a ação dos criminosos atrapalhou o trânsito na cidade. Ônibus incendiado e arremessos de pedras aos motoristas. Este é um resumo dos acontecimentos que ocorreram na Avenida Brasil, em Realengo, na zona oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, a ação seria uma represália à operação realizada pela PM na comunidade do Batã, no domingo. A ação deixou 3 suspeitos mortos. Várias equipes do 14º Batalhão de Bangu e do Batalhão Especial de Rondas e Controle de Multidões foram acionados para liberar a via. Apenas por volta das 12 horas, a pista foi liberada e o policiamento estava reforçado na região. De acordo com a Rio Ônibus, o veículo que fazia a linha 770 é o 8º ônibus incendiado em 2024. Nos últimos 12 meses, 32 veículos já foram queimados. Em nota, a concessionária disse que repudia mais um episódio de violência e reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. E o celular seguro acaba de completar 6 meses de existência. E nesse período, a ferramenta já bloqueou, olha só, mais de 50 mil aparelhos por furto ou roubo. Até agora, mais de 2 milhões de pessoas se cadastraram na ferramenta do governo federal, criada para inibir crimes de roubo e furto de smartphones no Brasil. Com o celular seguro, as vítimas conseguem bloquear os aparelhos e também as contas bancárias após uma ocorrência. Desde o lançamento do sistema, foram registrados 56 mil bloqueios, mas não todos relacionados a crimes. Quase 44 mil foram bloqueados por roubo e furto, mas o restante foi por perda do aparelho. Só que o governo federal informou que os pedidos de bloqueio vêm caindo nos últimos meses, o que sugere que a ferramenta pode estar alcançando os resultados esperados. Para facilitar o cadastro de usuários, o Ministério da Justiça fez uma atualização no sistema no último mês de abril. De lá para cá, basta informar o número do telefone com DDD, a operadora e a marca do aparelho para registrá-lo ao programa, depois de baixar o aplicativo no celular, é claro, e acessá-lo por meio do CPF e a senha da conta gov.br. Outra atualização que a ferramenta sofreu foi sobre os dados que devem ser bloqueados com o acionamento do celular seguro. Agora é o dono do aparelho que escolhe bloquear tudo ou só os aplicativos do banco, por exemplo. Antes era tudo bloqueado automaticamente. E só para deixar claro, em caso de roubo ou perda do celular,
para quem está cadastrado na ferramenta, o acesso ao celular seguro para informar a ocorrência deve ser feito por meio de outro aparelho ou então por um computador. E veja a seguir, vídeos curtos das redes sociais viraram a principal fonte de informação dos jovens em todo o mundo. E ainda, Dudu mantém o silêncio sobre o futuro, mas Palmeiras diz que o ciclo do jogador no clube acabou. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, um relatório divulgado hoje acende um alerta. Os vídeos curtos passaram a ser a principal fonte de informação dos jovens. 2/3 dos entrevistados em todo o mundo assistem pelo menos um vídeo nas redes sociais sobre algum tema informativo toda semana. Vídeos curtos veiculados nas redes sociais são a principal fonte de informação dos jovens à frente da imprensa tradicional. O alerta é do relatório do Instituto Reuters para o estudo do jornalismo, vinculado à Universidade de Oxford. O texto afirma que os vídeos estão se tornando uma importante fonte de informação online, especialmente entre os mais jovens, e acrescenta que em certas áreas da Ásia, América Latina e África, as redes sociais são, de longe, a porta de entrada mais importante para as notícias. O relatório é baseado em pesquisas online realizadas pela empresa YouGov, entre 95 mil pessoas em 47 países. Destaca-se o caso do Peru, onde 30% dos entrevistados afirmaram que o TikTok é a sua principal fonte de informação, contra 2% na Dinamarca. Seguindo a tendência dos últimos anos, o estudo mostra que 2/3 dos entrevistados em todo o mundo assistem a pelo menos um vídeo curto sobre um tema informativo toda semana. O grande problema para a imprensa tradicional é que quase 72% deste consumo de vídeo ocorre em plataformas e redes sociais, em comparação com apenas 22% nos seus sites originais, o que levanta questões sobre a sua capacidade de gerar lucro. No Facebook e no X, antigo Twitter, cujas audiências envelheceram, a mídia tradicional continua dominante, embora estas redes tendam a dar cada vez menos espaço à informação. Mas no TikTok, Instagram, Snapchat e YouTube de público mais jovem, a busca por informação é feita mais por meio de criadores de conteúdo e influenciadores do que por veículos tradicionais e jornalistas. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é ele, o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal. E vamos começar logo com a polêmica do dia. Dudu, Palmeiras e Cruzeiro. O ídolo do Palmeiras vai ser vendido para o Cruzeiro? É a pergunta que todo mundo faz. Conta pra gente. Você tem a resposta aí pra gente, Fernando? Boa noite, Kleber, e para todos que nos acompanham. Tudo começou no sábado, quando a Raposa anunciou de surpresa nas redes sociais a contratação do atacante Dudu, que é atual jogador e ídolo do Alviverde Paulista. A informação pegou de surpresa a torcida do Palmeiras, que aguardava o retorno do craque aos gramados após passar 11 meses no departamento médico por causa de uma grave lesão. O primeiro a se pronunciar de forma oficial foi Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro. Ele afirmou que o atacante procurou, dizendo que gostaria de novos ares e que o jogador já havia conversado com a direção do Palmeiras, que também concordou com a transferência. O valor acordado foi de 4 milhões de euros, mas a torcida palmeirense não lidou muito bem com a situação, Kleber. Os líderes da Mancha Verde foram até a casa do Camisa 7 para entender o que tinha acontecido. E após a conversa, Dudu afirmou que mudou de ideia e queria permanecer no Palmeiras. Mas nesta segunda-feira, a presidente do clube, Leila Pereira, afirmou que o negócio está fechado e acredita que o ciclo de Dudu se encerrou no clube. O Alexandre Matos também disse agora de tarde que o Cruzeiro está seguro do negócio e que aguarda o atacante na toca da Raposa para exames e assinatura do contrato. Além disso, um dos líderes da Mancha Verde também afirmou que o atacante vai se pronunciar amanhã.
E parece que essa polêmica vai durar mais alguns dias, Kleber. Verdade, né, Fernando? Então vamos aguardar os próximos capítulos. E eu mudo de assunto agora, então, para falar de Jogos Olímpicos com o Momento Olímpico. Fernando, faltam 39 dias, está chegando aí a Olimpíada de Paris. E o comitê organizador dos Jogos está realizando os últimos testes para a cerimônia de abertura, que, aliás, promete ser belíssima, não é, Fernando? É isso aí, Kleber. Nessa segunda-feira, 55 barcos participaram do ensaio para a festa de abertura dos Jogos Olímpicos. Vamos ver. Ensaios importantes no Sena. Cerca de 50 barcos que devem participar da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris tomaram as águas do rio que corta a capital francesa em um ensaio em escala real da cerimônia de 26 de julho. O objetivo aqui é a segunda vez que estamos no Rio, estivemos há 6 meses, é ter a segunda metade da frota, que vai transportar atletas em 26 de julho, e queremos fazer o mesmo exercício que da primeira vez, a habilidade de navegar em linha, um atrás do outro, e acima de tudo com a sincronização precisa. A abertura no Sena é uma operação complexa que requer toda uma atenção especial e tem gerado tensão entre autoridades. A primavera na capital francesa, com grandes chuvas nos últimos meses, provocou o adiamento de vários ensaios, mas as tréguas recentes possibilitaram os testes nesta segunda. Em maio, a Associação Surfrider, que realizou análises próprias, concluiu que as taxas da bactéria E. coli continuavam acima das normas exigidas pela Federação Internacional de Natação. O triatlo também vai ser realizado no emblemático Rio Parisiense. Instituições públicas investiram o equivalente a quase 8 bilhões de reais para que a população possa tomar banho no Rio Sena em 2025. É isso aí, Kleber. Tá chegando as Olimpíadas e nós aqui no Jornal das 18h30 vamos fazer a cobertura completa. Eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Grande abraço. Muito obrigado pela participação, um grande abraço. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Fique agora com o SOS da Fé. Até amanhã.